Olá turma, aqui é o professor Jonathan Castelli e hoje damos seguimento ao nosso curso de Economia Brasileira, discutindo o governo, um governo muito importante de grandes transformações econômicas, culturais, institucionais, que foi o governo de Juscelino Kubitschek, o JK, que vai se estender de 1956 a 1960. Então, o Juscelino ele é um personagem muito interessante, muito rico, que vai suceder o segundo governo Vargas. Então, depois que o Vargas se suicida, a gente viu que tem aquele governo do Café Filho, onde há de relevante assim, que a gente pode discutir o estabelecimento da Instrução 113 da SUMOC, que tem um papel nevrálgico para a mudança de acumulação produtiva que o Brasil vai ter, do processo de inserção no mercado internacional, inclusive de mudança de trajetória de desenvolvimento, saindo daquela posição de um nacional desenvolvimentismo para um desenvolvimento associado, uma dependência associada ao capital externo. E o Juscelino ele vai tá no bojo dessa mudança, onde vai se concatenar vários aspectos, com fluxos de capital internacional, um processo de sinergia, paradigma fordista, e com isso a entrada massiva de investimento externo direto ligado ao setor automobilístico no Brasil ao longo da década de 50. Tá? Então, o Juscelino, ele, como político, ele sempre foi uma figura destacada desde jovem, e em 1940 ele foi convidado a ser prefeito de Belo Horizonte, foi considerado um prefeito furacão, transformou a cidade, realizou um grande número de reformas urbanas, construção de estradas, de iluminação, criação de novos bairros, como o Conjunto da Pampulha. Em 1945, ele esteve envolvido na criação do PSD, o Partido Agrário, ligado ao getulismo. Então, lembrando que a ala do trabalhismo urbano era representada pelo PTB, que tinha como principal figura o Jango e depois o Leonel Brizola, e o PSD estava mais ligado às oligarquias rurais que apoiavam Getúlio, e nesse sentido Juscelino, que é um homem mineiro, da cidade de Diamantina, ele vai ter um papel importante na criação desse partido, e a partir dele vai se eleger deputado federal. Ele vai acabar renunciando o cargo para concorrer ao governo de Minas, porém termina derrotado, e lá em 1950 ele vai ser eleito governador de Minas Gerais. Durante esse período, ele vai construir muitas estradas que vão cortar o estado e também fazer maiores articulações políticas, se alinhando de maneira mais direta com o Getúlio. Depois que o Getúlio, inclusive, se suicida, o Juscelino vai ser o único governador de estado a participar do funeral do Getúlio, e ele vai acabar sendo escolhido como candidato por parte do grupo getulista para o pleito presidencial. A princípio, de maneira natural, esse nome seria o Jango, o João Goulart. Contudo, o Jango ele perdeu a candidatura para o Senado, e dessa forma ele acaba saindo apenas como vice do Juscelino. A candidatura do Juscelino ela vai sofrer veto por parte dos militares e uma forte oposição ao UDN. Principalmente o Juscelino está alinhado com uma figura bastante mal vista, criticada pela direita brasileira e pela direita mais conservadora, figura do UDN. Tá? Então, o Juscelino ele vai acabar sendo eleito presidente. É uma eleição apertada, com 3% dos votos. No lugar fica o Juarez Távora,
que era o candidato com 30%. Em terceiro lugar, Adhemar de Barros, do PSP, e o Plínio Salgado, né, aquele nosso carismático líder fascista, né, o representante do integralismo brasileiro, com 8%. Dada essa pequena margem de diferença entre o JK e o Joris Távora e o fato de não haver segundo turno nesse período da história, a UDN ela tenta impugnar as eleições, né, e a UDN junto a alguns militares tenta aplicar um golpe, mas esse golpe ele acaba sendo resolvido, né, com o apoio de algumas figuras importantes do Exército Brasileiro, que tinham uma relação forte com o getulismo, que eram constitucionalistas, como é o caso do Marechal Lott, que depois vai ser o candidato à presidência pelo PSD na eleição que vai suceder o JK. Então, Lott ele faz um contragolpe e permite que JK tome posse, né? Ele assume o governo no dia 31 de janeiro de 56 e coloca o Lott como ministro da guerra. Isso, por sua vez, sufoca a rebelião golpista entre os oficiais da aeronáutica, e o JK ele anistia, né, os golpistas e tenta uma conciliação entre esquerda e direita. Isso, inclusive, é um ponto interessante se observar no JK, porque embora ele tivesse ligado à herança do Getúlio, ele tinha trânsito à esquerda e à direita, e isso vai estar representado no governo dele, no qual ele vai convidar tanto o Roberto Campos, que é um economista de direita, para compor, né, o seu governo, quanto o Celso Furtado, um economista desenvolvimentista, da CEPAL, crítico, enfim, para ser um ministro de planejamento. Na ideia do Juscelino, o principal objetivo do seu governo era realizar a modernização da economia brasileira, daquele salto, o famoso 50 anos e 5, entendendo para ele que o desenvolvimento econômico do Brasil só poderia ser promovido mediante uma contínua e eficaz assistência do Estado às necessidades da produção, do empresário e do trabalhador nacionais. Então, a ideia do Juscelino era seguir o modelo do Getúlio, né, concatenando o setor privado, né, com o setor estatal, e a classe trabalhadora, onde o Estado ele teria um papel fundamental na realização do planejamento econômico. Mas, né, como eu comentei antes, o governo Juscelino ele vai estar muito mais aberto à participação do capital estrangeiro na realização de seus investimentos, diferente do nacional desenvolvimentismo, que longe de excluir o capital estrangeiro, pelo menos dava primazia ao capital nacional, né? Então, o Juscelino entendia que essa assistência, né, do Estado ela seria constante, eficaz, e que teria que se traduzir primeiramente por um esforço de planejamento, no sentido de orientar a economia brasileira para a sua expansão. Dentro dessa discussão, o objetivo do JK era manter o desenvolvimento, né, a partir do comprometimento do Estado, né. Foi um período de uma das fases mais difíceis do PSI até então, onde a indústria já tinha interiorizado a produção da indústria leve e agora estava partindo para a indústria de bens duráveis. Isso ia requerer um grande contingente de bens de capital, de tecnologia que ainda não detínhamos. Também visava realizar o enfrentamento do estrangulamento externo, fortalecer as relações intersetoriais dentro da nossa indústria, né, além da construção de estágios superiores da pirâmide industrial, possibilitando a integração vertical, né, gerando uma estrutura industrial mais integrada, a partir de um tripé de investimento que seria baseado no capital nacional, nas empresas estatais, como a Petrobras, como a Vale, né, como a Companhia Siderúrgica Nacional, e a entrada das multinacionais, principalmente do setor automobilístico.
Em relação à política externa, o Juscelino, ele, no seu segundo ano de governo, ele lança a Lei 13.244, né, em 1957, que ela amplia a ação do Conselho de Política Aduaneira. É importante dizer assim, o Juscelino ele não vai seguir aquela ideia, aquele modelo da Instrução 70 da SUMOC, do Getúlio, né? Ele não abandona a Instrução 113, mas ele vai criar mecanismos que, de alguma maneira, possibilitem algum manejo na política tarifária. Tá? Então, ele faz uma simplificação do sistema de câmbio múltiplo, né? Mantém os leilões, mas as faixas de importação são reduzidas para duas, né? A importação da categoria geral, que são os bens considerados essenciais, e a específica, que seria o resto das importações, né? E dentro das preferenciais a gente teria petróleo, trigo, papel, né? Além de alguns juros e amortizações que eram importantes para a continuidade do desenvolvimento. As exportações, elas que tinham, lembrem, né, na Instrução 70, tinham ágio, que garantia um ganho para os exportadores. Isso se reduz, elas acabam indo em grande medida para o mercado cambial livre. E o governo ainda realiza uma desvalorização cambial, né, no início. Né? No final do governo ele acaba suspendendo isso, mas essa desvalorização para tentar estimular as exportações. Além disso, é feito um reajuste do sistema tarifário, com ampliação de várias tarifas, né, essa possibilidade de manejo de tarifas, principalmente de importação, e outros mecanismos, como cotas de isenção. Ele mantém a lei do similar nacional, né, que foi estabelecida ainda lá no Dutra, isenções tarifárias quando dificuldades de produção nacional surgissem. Ainda nessa reforma estava implícito nela a ideia de acelerar a substituição de bens intermediários de capital, entendendo que essa substituição era difícil, problemática, porque os setores são diferentes. Então, cada setor teriam setores que precisariam de uma tarifa de importação mais baixa para poder importar bens de capital, tecnologia, insumos, etc. Outros setores precisariam de uma tarifa de importação mais elevada para poder estimular a produção nacional. Então, era um jogo complicado de se lidar. Então, ele tinha que fechar um pouco a economia, mas também não tudo, e ao mesmo tempo não podia abrir toda a economia, porque isso poderia causar um prejuízo para a indústria nacional. Então, equipamento de baixo custo para auxiliar na produção nacional de outros bens ou elevar custos para a produção nacional do próprio equipamento eram elementos a ser considerados. Também a necessidade de subsidiar a produção nacional contra proteger a produção interna e, ao mesmo tempo, a necessidade de aumentar o poder de discriminação a partir da política tarifária. Né? Então, dependendo do bem de capital e de qual setor ia atender, ele poderia cair na categoria geral ou na categoria específica dos leilões de importação. Mas, assim, o ponto central da política do Juscelino é o plano que ele estabelece, que é o plano de metas. Né? Então, o Juscelino ele realiza um bloco de investimento à la Rosenthal Rodin, né? Estabelecendo um grande setor econômico, que é o setor automobilístico, e fazendo investimentos ligados a atividades ligadas a esse setor. Né? Então, o objetivo central era realizar a modernização da economia brasileira através do estabelecimento da indústria mais moderna, né? Mais avançada, mais próxima do estado da arte da indústria mundial, que era a indústria de automóveis. Nesse ponto, então, se estabeleceu, e tendo aquela ideia de Juscelino do desenvolvimento a partir do Estado como planejador, um plano, né, que é o plano de metas, um plano que deveria ser implementado ao longo de 5 anos, e dar esse salto, né, de 50 anos de modernização em apenas 5 anos de governo. E era um plano muito robusto,
né? Talvez o primeiro plano mais robusto que a gente já teve e que foi inspirado em diagnósticos anteriores. Então ele tem essa qualidade, não foi algo que o Juscelino e seu corpo técnico criou do zero, né? Eles olharam tudo que já tinha sido feito anteriormente no Brasil e a partir disso estabeleceram as metas e uns instrumentos para o plano de metas, né? Então, o Carlos Lessa, por exemplo, diz que o plano de metas foi a mais sólida decisão consciente para a industrialização no Brasil, mais completa e coerente conjunto de investimentos planejados até então. O Horácio Laffer destaca que foi a primeira experiência efetivamente posta em prática de planejamento governamental no Brasil. No Brasil, antes do plano de metas, houve, né, outros planos, outras experiências, mas elas tinham um escopo mais limitado, muitas eram voltadas para alguns setores em particular e não para a economia de maneira sistêmica. Alguns planos foram frustrados, não foram levados adiante. É o caso do plano SALT do governo Dutra, que era um plano super ousado, né? E que atendia várias necessidades da economia brasileira a partir de um diagnóstico muito sólido, né, em que o SALT vem daquela ideia, né, de ser um plano voltado para saúde, alimentação, transporte e energia, mas que não conseguiu ser efetivado por não ter um orçamento próprio, né? Então ele acabava dependendo do endividamento externo, os empréstimos não vieram e ele não saiu do papel, então acabou frustrado. Da mesma forma, mas esses diagnósticos eles foram incorporados no plano de metas, né? Outros pontos importantes que vão estar por trás do plano de metas é toda a história do planejamento no Brasil, o período entre guerras, né, e da Segunda Guerra Mundial, que possibilitou o surgimento de alguns órgãos como o IBGE, né, criação de estatísticas para embasar os planos, as missões que tiveram seu auge logo depois da Segunda Guerra Mundial, como a CMBU, né, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, a Comissão Mista CEPAL-BNDE, que também teve um papel relevante para propor estratégias de desenvolvimento para o país. Tá? Então, o plano de metas ele vem de uma longa tradição que já vinha sendo incorporada no país. Tá? Além disso, o plano de metas ele tinha essa coisa de ser um plano quinquenal, foi desenvolvido dentro do BNDE e com um comprometimento total do setor público, mas com incorporação do setor privado. Então, o planejamento do plano de metas ele previa a maior parte dos investimentos realizados pelo setor público, mas ele estabelecia, né, incentivos para o setor privado ingressar nesse investimento. E ele é uma fase importante do PSI, né, mas a lógica do plano vai além da substituição de importações, já que a industrialização por ele promovida não é apenas uma reação ao estrangulamento externo, mas também a criação, né, de atividades que realmente fossem capazes de impulsionar a economia do Brasil no longo prazo, né? Não era a primeira reação. Né? Ele identificava essas interdependências existentes no sistema econômico, né, se utilizando de técnicas avançadas para a época, como o uso de matrizes de insumo-produto, né, matriz de insumo-produto que é muito utilizado na União Soviética, a partir do Leontiev, que hoje, enfim, boa parte dos governos usam para realizar seus diagnósticos, mas que nesse ponto é algo bastante inovador para a realidade brasileira. E a partir desses diagnósticos se estabelecia como premissa o crescimento da renda per capita em algo em torno de 2% ao ano, uma inflação de 3,5%, queda das exportações do café proporcionalmente ao resto da economia, né? Então uma queda relativa, ou seja, com isso uma redução da dependência do nosso principal produto de exportação e uma dinamização de outros setores e o crescimento de outras exportações. Né? O plano de metas também partia do pressuposto que alguns investimentos setoriais serviam para atacar pontos de estrangulamento,
né? E outros setores eram tomados como pontos de germinação, ou seja, que gerariam demanda derivada, que gerariam atividades futuras a partir dele. Então, os pontos de estrangulamento eram áreas de demanda insatisfeita em função das características desequilibradas do desenvolvimento econômico. A partir daí, o plano de metas ele vai separar suas metas em alguns setores. Os principais é energia, transporte, indústrias de base, educação e alimentos, né? Então, na energia, de maneira geral, o plano ele foi muito bem sucedido, mas alguns setores, algumas atividades foram mais bem atendidas do que outras, né? Então, no setor de energia, por exemplo, havia um foco em aumentar a capacidade de produção elétrica, produção de carvão e petróleo. Na elétrica, se cumpriu 82% do resultado esperado, no carvão apenas 23% e na produção de petróleo ao em torno de 76%. No transporte, a gente teve uma divisão entre ferrovias e rodovias. Na meta prevista para ferrovias, foi cumprido 32% do resultado esperado, e nas rodovias algo em torno de 138%, ou seja, ela superou em muito o que se pretendia atingir. Tá? Nas indústrias de base, a siderúrgica cumpriu 60% do esperado, a de cimento 62% e a automobilística 78%. A indústria de metal mecânica praticamente não teve mudança nesse período, então ela não tem uma representação aqui. E a educação teve a destinação de 3% dos recursos, assim como de alimentos, mas o impacto disso para o seu aumento, né, sua expansão foi irrisória. Outro ponto importante do plano de metas é que ele tinha uma meta síntese, e essa meta era a construção de Brasília. Tá? Então, Brasília foi construída como, por um lado, ser um símbolo do desenvolvimento brasileiro e um símbolo da modernização da nossa sociedade. Dessa forma, Brasília foi desenhada em formato da coisa mais moderna que havia à época, né, que é o avião. Então vocês podem observar, né, no plano piloto dela, ela é feita em formato de avião, com as duas asas, né, e também o Juscelino ele vai chamar um arquiteto modernista para fazer a configuração dos prédios de Brasília, que é o Oscar Niemeyer, né? Então, tudo isso para Brasília ter aquela imagem futurística, acompanhando também uma perspectiva de otimismo que girava em torno do Brasil na época do Juscelino. Então, se no período do Dutra as coisas foram de desilusões, no Juscelino parecia que, bom, o Brasil vai dar certo, né? Então, a gente tem a construção de Brasília, que vai ser entregue no final do mandato dele, que é super futurística. A gente tem o surgimento da Bossa Nova, a gente tem, inclusive no final do governo, a vitória do Brasil na Copa de 58, né, o primeiro título mundial de futebol do Brasil. Enfim, todos esses elementos apontavam que o Brasil ele se tornaria uma nação desenvolvida, né? E o Juscelino ele consegue captar isso na meta síntese. Além desse aspecto, Brasília tinha um papel relevante no sentido de ter a função de integrar regionalmente o país, né? Então, Brasília, a escolha do local de Brasília não é à toa, né? Então, ela podia ser tranquilamente no Sudeste, no Sul, no Nordeste, enfim, mas ela vai numa região que era pouco habitada, né, com uma baixa densidade demográfica, que é o Centro-Oeste, né? E em Goiás, uma região do Cerrado. E por que ali?
porque ela conseguia, as suas rodovias, né, suas estradas conseguiam ligar as 5 regiões do país. Né? Então ela estava no meio do país, né, centralizada no Brasil. E por isso ela teria esse papel de maior integração nacional. Em relação ao desempenho da economia brasileira durante o governo Juscelino, a gente tem taxas de crescimento que vão girar em torno de 8, na média de 8% ao ano. Então, no primeiro ano vai ter um crescimento de 8,8%, né? No segundo, 2,9%, vai ter um crescimento de 7,7% em 57, 10,8% em 58, 9,8% em 59 e 9,4% em 60. Em 61, que é o primeiro ano do governo Jango, né, Jânio Jango, a gente vai ter um crescimento ainda rebote do avanço da economia no governo Juscelino. A indústria vai ser o setor que mais vai crescer, tendo como o ano principal de referência o ano de 58, crescendo 16,8% naquele ano. A agricultura, ela cresce, mas menos do que o setor industrial. A ideia era a agricultura ser complementar à indústria. E o setor de serviços também cresce, muito ligado também ao processo de urbanização que o governo vai trazer. Lembrando, né, esse período da construção de Brasília vai levar um dos maiores êxodos rurais da história do Brasil e uma das maiores migrações das regiões norte e nordeste em direção ao centro-oeste para a construção dessa cidade. Tá? Então isso tem um impacto, né, em aumento também no setor de serviços. No setor industrial, as atividades que mais cresceram foi de material de transporte, evidentemente, né, o setor automobilístico era o principal setor da economia brasileira nessa fase, materiais elétricos de comunicação, seguido pelo setor têxtil, alimentos e bebida. A participação da indústria em relação ao PIB per capita também cresce nessa fase, né? Ela vai sair de algo em torno de 20% em 55 e vai chegar próximo de 27,5% em 61. No tocante aos investimentos, né, a gente vê que quem vai puxar a maior parte do investimento produtivo no país vai ser o governo, tá? Em que esse investimento vai ter como auge o período de 55 a 62, né, e uma concentração maior na indústria de transformação. Como resultado principal do governo do plano de metas, a gente tem o cumprimento das metas se deu de maneira bastante satisfatória, teve um crescimento elevado, mas também inflação no período, um grande crescimento industrial, né, com intensa diferenciação industrial em curto espaço de tempo e articulada diretamente pelo Estado, instalação no Brasil de indústria automobilística, construção naval, material elétrico pesado, máquinas e equipamentos que ainda não existiam aqui, uma grande expansão do setor siderúrgico, de metais não ferrosos, química pesada, petróleo, papel e celulose, e expansão de bens de consumo duráveis e de bens de capital. Né? Então, esse foi o principal setor que cresceu e que vai potencializar o crescimento que já havia ocorrido anteriormente. Né? Então, principalmente produtos como, vamos dizer, da linha branca, né? Como geladeira, fogão, etc. Além disso, um aumento da importância dos bens intermediários na nossa economia. Agora, claro, apesar de tudo, né, nem tudo são flores. Então, no plano secundário, o plano de metas, havia a expansão da agropecuária, principalmente no setor no centro-oeste, visando aumentar
armazenagem de produtos da produção de trigo, mecanização, mas foi muito insuficiente, né? Então tem uma participação simbólica no crescimento econômico do país. O plano ele também causou um aumento da desigualdade, tanto de renda pessoal quanto de renda entre as regiões. E além disso, as políticas sociais de educação e saúde não foram alcançadas, né? Então é um período que, embora tenha até sido a fase em que o salário real, mínimo real do país tenha sido maior na história, no século XX, né? Mesmo assim não foi capaz de reduzir a desigualdade na economia brasileira. Então até tem essa charge da época em que o povo implora ajuda ao Juscelino, daí o Juscelino está abraçado ao projeto de automóveis dele. E daí ele fala assim, primeiro o projeto de automóveis, depois vocês, tá? Então, o mais importante era dinamizar o setor automobilístico e as outras demandas sociais vinham a reboque. Ainda, olhando para aspectos instrumentais do plano de metas, ele teve a implementação a partir da criação de órgãos paralelos à administração tradicional, como o Conselho de Desenvolvimento, né? Se utilizou muito do BNDE, do Conselho de Planejamento Automobilístico, né? Se criou organismos novos, como a nova CAP, e principalmente a SUDENE, que foi uma criação do Celso Furtado, visando resolver problemas econômicos e sociais do Nordeste, principalmente a questão da fome, da seca. E o plano de metas ainda ele pode ser dividido em 3 pontos chaves, né? Então, investimentos estatais em infraestrutura, com transporte e energia elétrica, estímulo ao aumento da produção de bens intermediários, com aço, carvão, cimento e zinco, e incentivo à introdução dos setores de consumo duráveis e de bens de capital no país. Os seus principais instrumentos foram investimentos das empresas estatais em intermediários e infraestrutura, como a Companhia Siderúrgica Nacional, Uzi Minas, a Cocipa, Petrobras, a Vale, né, a Companhia Nacional de Automóveis, a Chesf, né, que é a Companhia Hidrelétrica São Francisco, a Furnas, o DENER das rodovias, Lloyd na Naval, etc. E crédito com juros baixos e carência longa por meio do Banco do Brasil e do BNDE. Uma política de reserva de mercado, esses novos setores que estavam se estabelecendo no país, avais para obtenção de empréstimos externos e incentivos ao capital estrangeiro, né, tanto através da política cambial e principalmente a partir da instrução 113 da SUMOC, né, que permitia ganhos com remessas de lucro, tá, sem cobertura cambial. E além disso, né, o Juscelino ele vai se utilizar da disputa por mercado entre as empresas multinacionais para conseguir atrair investimento externo aqui na região. O grande problema do plano de metas, na verdade, era o financiamento. Então, lembrando, a gente tinha na época 3 possibilidades de financiamento. Ou em financiamento externo, né, tomada de empréstimos internacionais, emissão de moeda e tinha títulos de curto prazo. Só que os títulos de curto prazo tinham um problema, que é a lei de usura. Então havia na época uma lei de usura que limitava os juros em até 12%, o que tornava a tomada de créditos via títulos muito pouco atraente. Então a saída principal que o governo encontrou para se financiar foi o endividamento externo e o financiamento inflacionário. Como consequência, nessa época a gente vai ter um aumento da inflação, tá? Então a inflação no governo Juscelino ela vai ter seus picos, principalmente mais para o final dele, quando se começa a ter um avanço na construção de Brasília. Porque assim, nada dos investimentos estava previsto, não tinha um orçamento previsto. Então a ideia era, à medida em que fosse se realizando, o governo ver como é que o financiamento ia ser realizado. A grande questão é que Brasília era mais complexo para tomar empréstimos, não era tanto do interesse,
e ela foi financiada em grande medida com a emissão monetária. Então, isso fez com que a inflação fosse aumentando mais próximo do final do governo, né? Como consequência, teve uma queda também do salário mínimo real no final dele, tá? As contas de transação corrente caíram muito decorrente das importações, né, bens de capital, etc., e ao mesmo tempo, né, um aumento da dívida externa durante todo o período. Bom, de maneira geral, né, o governo do Juscelino ele vai marcar uma mudança no paradigma do desenvolvimentista adotado até então. Então, como eu comentei antes, é um modelo de desenvolvimento que está mais alinhado ao capital estrangeiro, ou seja, um desenvolvimento associado, um desenvolvimento de dependência associada, baseado em forte entrada de investimento externo direto e que permitiu que a economia brasileira realizasse o catching up ao paradigma técnico-econômico da produção em massa, ou seja, do Fordismo, além de ter estabelecido uma situação de lock-in, de enclausuramento, e uma escolha realizada nessa época, que é a disputa, né, entre avançar por rodovias ou ferrovias. Embora no governo JK tenha se construído ferrovias, se deu primazia para as rodovias, até pela entrada da indústria automobilística. E isso é o que marca, né, o escoamento da produção nacional até hoje, e que vai ser uma questão, uma herança desse período. Tá? Nessa tabela do curado, a gente pode ver que ao longo das décadas o setor automobilístico ele vai ganhando importância, né? Então vocês veem que lá nos anos 50, né, ele representava 3,2% do investimento externo direto realizado no Brasil. E na década de 60, né, depois do plano de metas, isso já representa 11,4% do investimento externo direto. Da mesma forma, a produção de petróleo também estava num patamar alto. Na década de 70 isso continua essa tendência, e já no final da década de 70 isso começa a se reverter, depois da segunda crise do petróleo. Outro problema decorrente do governo Juscelino foi, como eu falei, a inflação, né? Então, isso inclusive gerou um desconforto internacional em torno disso. O Juscelino ele pede a um dos seus ministros, que é o Alckmin, para buscar apoio ao FMI, né, com recursos externos. E a proposta, né, que é trazida pelo Alckmin é um ajuste clássico, né, que acaba não sendo aceito, em que então o FMI traz como proposta que se realize, né, uma diminuição dos gastos, restrição à elevação salarial, não financiamento e estocagem de café, mas isso tinha custos políticos elevados para o governo, e por isso o JK ele lança um plano de estabilização próprio, né, desenvolvido pelo Lucas Lopes, que vai assumir o Ministério da Fazenda, que é o PEM, né, que é o Plano de Estabilização Monetário, e que era um plano de caráter mais gradual, para ser implementado no último ano do governo. O problema é que, ao fim e ao cabo, o PEN ele começa, né, com esse gradualismo, né, vai manter alguns aspectos anteriores, né, de um ajuste mais tradicional, evita corte do investimento, mas compensa isso aumentando impostos, faz a correção de desequilíbrios, né, estabelecendo uma inflação corretiva, um relativo aperto creditício, tal, mas isso vai gerar alguns problemas, principalmente conflitos entre o objetivo do PEN para estabilizar os preços e as metas a serem atingidas pelo plano de metas, né? Além disso, né, essa redução do crédito vai fazer com que haja uma reação contrária por parte dos industriais nacionais, né? Vai também ter uma pressão doméstica pela classe trabalhadora,
O governo ele acaba rompendo então com o FMI, derruba o Lucas Lopes, coloca no seu lugar o Sebastião de Almeida e no final do governo então ele abandona de vez o plano de estabilização e volta a pensar em maiores investimentos, maiores gastos públicos, até pensando na reeleição. Ou pelo menos não na reeleição, porque não havia reeleição na época, mas na criação de um sucessor para o Juscelino Kubitschek. As más línguas dizem que o Juscelino ele não se preocupava muito com a questão inflacionária, porque quem acabaria assumindo seria o sucessor dele. Né? Então, a ideia dele era sair como presidente que gerou um dos maiores crescimentos, criou uma nova capital, modernizou o Brasil, estabeleceu indústria, tal, e deixar o ajuste com o sucessor. Né? E daí, quando acabasse o governo do sucessor, o Juscelino voltaria para os braços do povo para um segundo mandato. Só que nesse meio tempo a gente sabe teve o golpe militar, né, a ditadura empresarial militar brasileira, e, enfim, esse retorno nunca ocorreu. Tá? Ainda no fim do governo a gente tem algumas questões políticas, como a mudança no cenário sindical, há uma continuidade da penetração de movimentos que buscam maior autonomia sindical frente às ações do governo, cresce a politização do setor e parte do operariado acaba ao controle. Então a gente tem um problema na renovação de lideranças que estariam mais ligadas ao PTB-PSD, novos setores, principalmente ali na região do ABC, as organizações paralelas, como o Pacto da Unidade Sindical em São Paulo e o Pacto da Unidade e Ação no Rio, e o início da movimentação no campo com o avanço das ligas camponesas no Nordeste. De modo que a polarização política volta a crescer, assim como no final do governo Vargas, tá? E o Juscelino ele encontra como um candidato a concorrer para ser o seu sucessor a figura do general Lott, que havia defendido a sua posse, e como presidente, e como vice o João Goulart. Então, a ideia, o João Goulart ele era uma figura importante para o PTB, e se tinha a ideia de que ele era fundamental, principalmente na relação com os sindicatos, mas que ele não era uma figura tão carismática e tal, né? Então, o Lott ele teria o apoio do Jango, principalmente na relação com os trabalhadores, né? E era, enfim, um candidato construído como um representante da legalidade, representante da democracia. Pelo PSP lança-se novamente o Adhemar de Barros, o famoso Rouba Mais Faz, e pelo PTN se lança o Jânio Quadros, né, tendo como vice o Milton Campos. O Jânio ele era governador de São Paulo, recebe apoio da UDN, né, principalmente na figura do Carlos Lacerda e do Magalhães Pinto. Ele tinha um discurso moralista, né, contra a corrupção, contra a desordem financeira, em que, principalmente depois da construção de Brasília, abundavam casos de corrupção. Ele também defendia a volta dos bons costumes, um voto mais conservador, né? E por trás das cortinas, a campanha do Jânio construiu, né, um discurso de apoiar a candidatura Jânio-Jango, né, ou seja, a candidatura Janjan. Claro que isso não era oficial, né? O Lott não era muito popular, o Jânio era, né? O Milton Campos também não era um cara muito popular, o Jango era popular, então a ideia era tentar eleger os dois, né? E que foi o que acabou acontecendo e causando, né, todos os problemas que a gente vai ver no período posterior. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai discutir o governo Jânio Quadros e Juscelino e João Goulart, né, o governo Janjan e a derrocada da social-democracia do Brasil nos anos 60. Bom, é isso aí, pessoal. Então, bons estudos a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.